Oi, anjinhos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver então. Ai, meu Deus. Olha o slide todo chique, tá vendo aí? A gente vai ver então a nossa aula 11 de filosofia sobre o Kant, que é um filósofo muito importante. Então, dentro da história da filosofia, dentro das questões de filosofia que caem no vestibular, o Kant é uma figura que aparece bastante, porque ele foi muito importante para a história da filosofia. Então, eu queria fazer um lembrete para vocês de. Eu acho que eu nunca comentei sobre isso, sobre as questões do vestibular, as questões de filosofia no vestibular, né? Filosofia é um tema, filosofia e sociologia é um tema recente, assim, que entrou na grade do ensino médio. Então, as universidades não têm muito, algumas sim, né? Mas essas mais geralzonas não têm muito claro o que mais cai, o que se prioriza dentro da história da filosofia e da sociologia. Então, o ideal para nós aqui, claro que a gente tem uns marcos, tipo Kant, Aristóteles, Platão, Descartes, são autores muito importantes, assim, dentro da história da filosofia, que certamente, se for cair, vai cair uma questão ou outra sobre eles. Mas eu acho que o mais importante é vocês entenderem o período, aquilo que eu falo sempre de entender a coisa num contínuo e não como blocos, assim, tentar entender o que estava acontecendo naquele contexto, que as ideias que as pessoas vão gerando sempre estão ali contextualizadas pelo ambiente, pelo estilo de vida que elas estão tendo, pelas coisas que vieram antes. Então, a gente vai ver muito isso mais claro, eu acho que nessa aula de Kant, porque a aula se baseia basicamente no que a gente viu na aula passada, tá? Porque o Kant tenta propor uma resposta, uma alternativa, uma solução para os problemas que a gente viu na aula passada. Então é isso. Tem um lembrete também, como agora a gente está com as salas, né, em momentos diferentes do conteúdo. Na pastinha de filosofia tem uma pasta para a sala de vocês e uma pasta para a sala pedra, tá? Então vocês olham na pasta de vocês se vocês forem precisar pegar o roteiro ou pegar os slides. Mas eu vou mandar os slides no grupo. Então vamos lá, começar para não ficar muito longa essa aula. Então, aula 11, né? Kant e a filosofia crítica. Então, nós retomando como sempre, a gente está entrando, né? A gente está deixando cada vez mais, se inserindo cada vez mais dessa filosofia moderna, né? Então, a gente viu aí o Descartes, que iniciou essa remodelação da ideia de razão, né? Abandonando ali a religiosidade, trazendo uma ideia de razão mais autônoma e trazendo esse princípio da dúvida metódica, né? Então, duvidar de tudo para que da dúvida eu possa adquirir o conhecimento. E aí a gente viu, depois disso, os empiristas, que são aqueles que, então, enquanto Descartes acreditava numa racionalidade, né, que a razão, que o conhecimento existia de uma maneira inata e a gente ia descobrindo ele no contato com a realidade, os empiristas acreditavam o contrário, que era justamente o contato com a realidade que ia inscrevendo esses conhecimentos em nós. Todo conhecimento era fruto da experiência. E hoje a gente vai falar de um filósofo que, como eu comentei, é muito importante, né? E ele propôs uma síntese, uma conciliação entre as duas perspectivas, que são o empirismo e o racionalismo. Immanuel Kant, como já foi falado, o autor tem como proposta filosófica superar os problemas nascidos das discussões entre os racionalistas e entre os empiristas. Então, para o autor, Ai, meu Deus, perdi. Para o autor, a filosofia não poderia ignorar nem o que os racionalistas estavam falando, nem o que os empiristas estavam falando. E que qualquer concepção filosófica que se prezasse precisaria considerar os dois pontos e não se reduzir a nenhum deles. Ou seja, encontrar ali um meio termo, alguma coisa que contemplasse as duas versões. Então, antecedentes, a razão recém-nascida. O que estava acontecendo no contexto do surgimento da filosofia kantiana e como o autor foi elaborando sua tese. Então, o pensamento moderno, né, aquilo que a gente entende que é o pensamento logo depois de romper com esse viés religioso da Idade Média. Então, o pensamento moderno é marcado por um remodelamento do conceito de razão. Então, até então, a razão vinha, então a gente tem lá a filosofia clássica, né, que tem Platão, Aristóteles e Escambau,
E aí a filosofia passa por esse processo de ser um braço ali da fé, da religiosidade. E aí agora, na filosofia moderna, tem um remodelamento, uma mudança de modelo desse conceito de razão, que não é mais um braço da fé. Então, os racionalistas e empiristas, embora eles discordem com relação à fonte do conhecimento, né, a origem do conhecimento, ambos compartilham de um mesmo objetivo: fornecer o método correto para a utilização da razão, livrando-se assim de qualquer direcionamento externo, como a religião. Ou seja, ambos querem encontrar qual é a melhor forma de utilizar essa capacidade racional que a gente possui, para não precisar ficar refém de uma perspectiva externa. Então, qualquer autoridade externa que me diga qual é a verdade, qual é o melhor caminho, porque eu mesmo posso descobrir por mim mesmo. Então, eles acreditam nisso. A questão que eles discordam vai ser pela racionalidade ou é pela experiência? Entende? Eles partem de um mesmo princípio, mas escolhem caminhos diferentes. E aí, a trajetória do autor, falando especificamente do Kant, né? Então, aqui eu achei muito boa essa imagem do refrigerante, que é um pouco isso, assim, ele pega dos dois ali e cria a filosofia dele. Então, a filosofia do Kant pode ser dividida em duas partes: período pré-crítico, que tem uma relação com o racionalismo dogmático. Então, lembra, o racionalismo dogmático, racionalismo é que parte de categoria, o conhecimento estaria em nós de forma inata, ou seja, desde o nascimento, a gente nasceria com ele. E dogmático, lembra que a gente falou sobre as possibilidades de conhecimento na teoria do conhecimento? Então, dogmático é aquele que diz que sim, a gente pode encontrar a verdade, sim, a gente tem como saber o que a realidade é de fato. Então, Kant, nesse período pré-crítico, ele acreditava nesse racionalismo dogmático, ele estava mais voltado para essa corrente, para esse olhar, que é por esse filtro que é o dogmatismo. Então, esse é o período pré-crítico. No período crítico, inicia esse período crítico quando o Kant ele conhece a obra do Hume, que era um empirista muito famoso, né? E aí o Hume, ele vai tirar, dentro da história, né, fala que ele vai tirar o Kant do sonho dogmático dele. Ou seja, que sonho dogmático é esse? É o sonho de que é possível conhecer a realidade, conhecer a verdade que está por trás da realidade, conhecer aquilo que fundamenta, aquilo que... conhecer a realidade como ela é. Então, esse seria o sonho dogmático do Kant. E ele faz isso a partir da sua crítica da causalidade. O que é a crítica da causalidade? Causalidade é quando a gente aponta uma relação de causa e efeito para uma coisa. Então, como é que é? Não sei pensar, sei lá, acho que eu uso esse exemplo da mecânica muitas vezes, né? Uma bolinha mexe porque a outra bate nela e faz com que ela mexa, enfim, você consegue criar uma ponte, um caminho de raciocínio para dizer por que determinado efeito aconteceu, porque ele tem uma causa. E aí, a partir disso, você desdobra leis a partir de relações de causalidade que você vai observando de forma sistemática. Essa crítica da causalidade, que eu estou retomando, mas eu acho que eu já falei para vocês na outra aula, ela se refere, porque até então se acreditava que aquilo que se repete, então você observou várias vezes que nasce o sol ali em tal hora, ou que ou todos os dias o sol nasce, todos os dias o sol se põe. Isso vira uma lei, ou a gravidade, por exemplo. Você percebe que o tempo todo os objetos estão caindo, que se não tiver uma superfície para segurá-los, eles são atraídos para a terra, para o chão. Então, através da observação de objetos sistematicamente, pela observação sistemática de objetos caindo a todo momento, você tira uma lei daí, de que os objetos caem, enfim, os objetos caem. A crítica da causalidade passa pela questão de que você não tem como dizer se esses objetos vão continuar caindo amanhã, entende? Então, no fundo, acaba sendo uma crença, porque você não tem como provar, você não tem como afirmar concretamente que aquilo que você viu se repetir, por mais que você viu 1 milhão de vezes, vai se repetir de novo na 1.000.001. Então, a crítica da causalidade parte disso, de que, na verdade, as nossas concepções são baseadas um pouco em crença, que a gente viu em hábito. Então, ele fala disso, essa palavra, né? Então, aquilo que a gente acredita é, na verdade, um hábito mental. A gente viu aquilo se repetindo tantas vezes e a gente acredita que vai ser dessa mesma maneira amanhã. Só que pode não ser, o sol pode não nascer amanhã, a gente não sabe. A gente só vai saber amanhã, quando a gente estiver no amanhã e ver o sol nascendo. Então, essa é a crítica da causalidade. Então, o autor, o Kant, ele passa a ter uma postura um pouco mais cética com relação ao racionalismo, percebendo que não é possível conhecer essa verdade, que as coisas não são de fato tão inatas assim.
mas sem abrir mão daquilo que ele achava que essa corrente poderia trazer de importante, né? Então, assim, ele elabora a sua filosofia crítica, que se fundamenta na análise da própria razão. Então, Kant ele começa como um racionalista, entra em contato com as teorias empiristas, e a partir disso ele começa a construir a sua própria perspectiva para essa discussão, e aí ele cria sua filosofia crítica. Então, vamos entender o que é esse negócio de analisar a própria razão. Revolução Copernicana de Kant. Então, é isso que o Kant faz com a filosofia dele, por isso que ele é tão importante. E ele é comparado, então, essa Revolução Copernicana, né, a revolução que Copérnico fez quando ele propôs a modificação de um sistema, da ideia, né, de um sistema geocêntrico, que era como a igreja propunha, de que a Terra estava no centro do universo, e ele diz que o Sol que está no centro do universo e os planetas giram em torno dele. Então é uma revolução muito grande, é todo um sistema. Imagina, a concepção de todo um sistema solar foi modificada, que não era um sistema solar no caso, né? Foi modificada em função das observações de Copérnico, daquilo que ele propôs. O Kant, ele propõe uma coisa muito parecida no sentido dessa inversão daquilo que estava se estudando, né? Se questionando a partir desse lugar da teoria do conhecimento. Então, Kant, ao invés de colocar no centro a realidade objetiva, apontando qual seria a melhor forma de conhecê-la, seja pela razão ou pela experiência, ele questiona sobre a própria estrutura da razão humana, elucidando suas capacidades e limites. Então, vou passar para a próxima imagem aqui. Não, a imagem não está aqui. Vou deixar aqui nessa imagem, depois eu volto naquela parte. Então, o Kant ele faz isso. Antes, o objeto de conhecimento ele estava no centro da questão. Então, estava todo mundo ali tentando descobrir a verdade que estava dentro daquele lugar, dentro da mesa, dentro do copo, dentro da árvore. Estava tentando entender qual é dessa realidade, assim, tentando desvendar, rodando ao redor dessa realidade, tentando desvendar, tentar entender como é que ela funcionava. Então, é a razão que tem coisas, e aí esse objeto me lembra alguma coisa com relação que eu já tenho em mim, ou é a experiência do objeto que vai marcando e vai construindo conhecimento em mim. Então, o que o Kant faz, ele vai inverter, ele coloca o sujeito do conhecimento no centro. Então, agora, e aí eu vou voltar aqui para o outro slide, então, a história do pensamento ocidental baseia-se no descobrimento de uma verdade que corresponderia à essência dos objetos que existem no mundo. Então, você tentar entender o que a realidade é de fato, o que o mundo é de fato. Assim, um determinado objeto da realidade possuiria uma aparência aprendida por meio dos sentidos, mas também teria algo de oculto a ser desvendado. Então, aqui a gente pode voltar lá em Platão, que trazia essa questão do mundo dos sentidos, que a verdade estava lá nesse mundo metafísico. Então, aqui, quando ele fala de desvendar esse objeto por meio da razão, seria um olhar mais platônico de acessar esse mundo metafísico. E quando ele fala pelo refinamento dos conteúdos adquiridos empiricamente, você ainda quer desvendar o que esse objeto é, mas você acredita ali que os sentidos, que seria uma visão mais aristotélica, que os sentidos, eles te dão uma informação, mas você precisa refinar essa informação, você não pode levar ela de uma forma bruta para obter o conhecimento. O conhecimento verdadeiro seria um refinamento desse processo sensorial. Mas, de todo modo, o que está no centro é o objeto do conhecimento, é aquilo que se conhece. Então, eu tento desvendar a realidade que eu busco conhecer. Em outras palavras, a verdade estaria no mundo e nós, enquanto sujeitos cognoscentes, ou seja, que podem conhecer, orbitaríamos ao redor deste mundo a fim de desvendá-lo. Kant vai revolucionar esse sistema, dizendo como não podemos acessar o mundo como ele realmente é, só nos resta tentar entender como o mundo se apresenta para nós. Então, isso é uma conclusão fundamental, assim. Espero que vocês estejam acompanhando e qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente conversa na monitoria, porque é realmente muito importante essa revolução que ele promove, tá? Então, aqui, ó, ao colocar a razão em seu próprio tribunal, então o que aconteceu? Em vez de eu tentar descobrir aqui do que é feito esses objetos que estão aqui na minha frente, eu tento entender qual que é a minha possibilidade de conhecimento, do que é feita a razão que conhece, e não o objeto de conhecimento, porque aí o Kant começa a trazer os limites dessa racionalidade. Então, o autor vai fazer a distinção entre aquilo que é o mundo em si, ou seja, o mundo concreto das coisas, a realidade viva,
e o mundo tal qual ele se apresenta para nós, que é o fenômeno. Então, é aquilo que se apresenta para mim. Porque a razão, ela tem categorias que moldam o mundo. Então, até, sei lá, eu acho que eu já usei esse exemplo do espectro de cores. Então, a gente tem um aparelho físico, psíquico, que capta as coisas de uma determinada maneira. Isso não garante que as coisas sejam da maneira que a gente capta elas. Então, Kant soluciona o debate entre racionalistas e empiristas ao dizer que os dados da experiência são encaixados em categorias e intuições a priori, como tempo, espaço, causalidade. Dito de outra forma, a razão é sempre subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente sempre vai estar moldando a realidade que a gente vê a partir da estrutura que a gente tem. Então, a gente não tem o acesso ao mundo tal qual ele é, porque a gente só consegue ver o mundo a partir da maneira que ele se apresenta para nós, a partir daquilo que a gente consegue acessar do mundo com o aparelho que a gente tem. Então, ele usa um exemplo, o Kant, de como se a gente tivesse com óculos vermelhos, e aí a gente vê tudo em vermelho. Porque aquela é a estrutura do óculos que a gente está vestindo. Então, a gente não tem como acessar o que está para além desse óculos. O que está para além, como que seria a realidade se eu não estivesse vestindo esse óculos. Então, o óculos vermelho é como se fosse a nossa estrutura física mesmo. Então, a nossa estrutura física, ela limita a nossa relação com a realidade a partir das categorias que ela tem, das características que ela tem. Então, ele fala aqui que a relação de tempo, então a gente vê as coisas de uma maneira temporal, a gente vê as coisas situadas num espaço, a gente vê as coisas numa relação de causalidade, ou seja, uma coisa causando outra. Então, isso tudo são categorias que moldam o jeito que a gente apreende a realidade. E a gente não consegue se libertar dela. Ninguém consegue sair de si para ver o mundo. A gente vê o mundo a partir daquilo que a gente é. Então, todo mundo, em outras palavras, está restrito, está refém da própria visão de mundo. Isso enquanto humanidade, né? Não falando de uma maneira, talvez, meio psicologizada, assim, de cada um tem uma forma de ver, o que também é real, mas não é disso que ele está tratando. Difícil aqui, hein, gente? Ó, na monitoria eu quero conversar sobre essa parte. Cadê quem tá acontecendo? A razão é sempre subjetiva. Olha, eu botei o negócio errado ali. Vamos lá, teoria dos juízos. Juízos para o Kant são as formas de conhecimento. Então, perceba que o tempo todo a gente está falando nisso, né? A teoria do conhecimento, as formas de conhecer, e aí vem os empiristas, vem o racionalista, e vem o Kant dizendo que o quê? A experiência, a gente realmente aprende com a experiência, mas a experiência é encaixada na estrutura que a gente tem para compreender e para acessar o mundo. Então, os juízos analíticos são as nossas formas de conhecer, né? Que o Kant vai categorizar. Então, o juízo analítico é uma forma de conhecimento segura, onde o predicado não interfere no sujeito. O que isso quer dizer? Quando a gente fala todo triângulo possui 3 lados, o predicado, ele não interfere, ele é só um mais do mesmo do sujeito triângulo, entende? Porque a gente sabe que todo triângulo tem 3 lados. Então, não é uma informação a mais. Então, tal forma, não produz conhecimentos novos. Ele trata de verdades universais. Então, um triângulo vai ter 3 lados sempre, um quadrado vai ter 4 lados sempre. E afirmar isso não produz nenhum comportamento, nenhuma informação nova, quando você fala o triângulo possui 3 lados, porque isso é um dado, isso está contido no predicado. Você sabe que triângulos possuem 3 lados. Então, a informação que vem depois, ela não agrega. E a gente tem o juízo sintético, que é a forma mais insegura de conhecimento, onde um predicado altera o sujeito. Assim, quando eu falo aquela garrafa é verde, isso não significa que todas as garrafas são verdes. Ou seja, você faz afirmações a respeito do mundo que elas não são generalizáveis, porque podem ter outras garrafas de outras cores, mas o juízo sintético dá a possibilidade de criação de conhecimento. Então, de fato, você aprende, aquela garrafa é verde, aquela garrafa é vermelha. Então, você consegue aprender coisas a respeito do mundo, porque elas não são uma verdade em si mesmo. Você pode descobri-las, sabe? Descobrir outras cores para garrafas, por exemplo. E tem o juízo sintético a priori, que para ele seria o lugar mais interessante de produção de conhecimento. Então, junção entre as duas primeiras formas de conhecimento. Assim, podemos afirmar que todo corpo tem massa, mas essa massa pode variar com relação ao objeto, né? Então, cada objeto tem o seu peso, tem a sua massa, na verdade,
e também pode variar de acordo com a referência gravitacional quando a gente está falando de peso. Então, a gente dá uma verdade que é geral, então todo corpo tem massa, não existe um corpo que não tenha massa, mas aí essa massa varia de acordo com a experiência, com características mais individuais, entende? Então, de novo, Kant parece que gosta de fazer fusões de coisas, né? Então, da mesma maneira que ele funde lá os empiristas com racionalistas, ele também funde aqui os próprios juízos que ele constrói, que são o analítico e o sintético, tá? Vamos lá, filosofia prática, a ética kantiana. Então, isso é uma parte também batata, assim, para o vestibular, para além de toda essa questão da teoria do conhecimento que a gente vem falando. Falou até agora, né? Então, segundo Kant, é no universo da razão prática que somos livres, pois podemos optar em seguir ou não os princípios morais encontrados pela razão. Então, o que é a ética, gente? Ética são princípios que nos ajudam, que regulam as nossas ações no mundo, né? Então, é aquilo que trata da ação moral. Então, o que você acredita que é moralmente correto de ser feito ou não? Então, Kant ele vai propor essa filosofia prática que seria a ideia de encontrar princípios racionais e universais que serviriam para todos em qualquer lugar, que deveriam regular a ação, que deveriam dizer para nós qual é o jeito certo de agir no mundo. E ele fala que é o lugar da liberdade, porque por mais que a gente encontre um princípio racional da melhor forma de agir no mundo, o indivíduo pode optar em seguir esse princípio ou não seguir. Então, na obra do autor, o conceito de razão se refere a algo que é universal, isto é, que se aplica a todos, independente das diferenças culturais. Então, ele quer encontrar um princípio ético, um princípio moral que seja comum a todos. Assim, podemos dizer que os princípios éticos são deduzidos da razão humana e, por conta disso, são necessários e universais. Então, da mesma maneira que o Comte ele botou essa razão no seu próprio tribunal para tentar falar assim, né, e aí, razão, como é que você organiza o conhecimento que você assimila do mundo? Quais são suas categorias internas aí que organizam esse conhecimento? Ele também fez essa pergunta com relação à ética. Quais são os princípios que estão na nossa racionalidade, na nossa maneira de aprender o mundo, que corresponde a uma ação ética? Então, o que tem dentro de nós, seres humanos, da nossa estrutura racional, que garantiria uma ação ética? Então, deste modo, a ética kantiana é a ética do dever, prescritiva, independente da cultura e da época. Ou seja, a partir do momento que eu encontro esse princípio de ação ética, eu deveria, em tese, agir sobre ele. Então, por isso que prescritivo. Então, o médico, quando ele prescreve alguma coisa, é para você tomar. Você não pode ir lá começar a discutir a respeito de se aquele medicamento é bom ou não. Você só pega aquilo e aplica. Diferente do mundo natural, que é regido pela necessidade, né? Então a gente precisa comer, dormir, etc. A ética está contida nas decisões práticas e garante a liberdade do ser humano. Liberdade no sentido de que, por mais que você encontre o princípio, você pode agir ou não por meio dele. Então, imperativo categórico. Esses são os princípios que o Kant deduz racionalmente para uma ação ética. E esses princípios, segundo Kant, deveriam guiar a ação humana, né? Então, o primeiro deles, aqueles que agem de tal forma que sua ação possa ser considerada como uma lei universal. Ou seja, para o Kant, um princípio, uma ação ética é toda aquela que você, ao fazer, se você se perguntasse, se todo mundo fizesse exatamente isso que eu estou fazendo, ia dar bom? Entende? Explodir a sociedade, se todo mundo, sei lá, pensando em questões domésticas, por exemplo, se eu deixo a minha louça na pia, ou se eu não cumpro a minha tarefa que eu tenho que fazer em casa, se todo mundo fizesse isso, ia dar bom? A casa ia funcionar? O sistema ia funcionar? Então, é uma pergunta que você deveria fazer com relação a qualquer ação que você fosse estabelecer no mundo. Então, esse é o primeiro imperativo categórico. O segundo, aqueles que agem de tal forma que tal ação toma a humanidade como um fim e não como um meio. Ou seja, você nunca poderia usar um outro indivíduo como um meio para chegar em algum lugar, sempre teria que ter a humanidade como um fim. Então, sempre teria que ter um olhar de que você age em função a favor da humanidade e não usando ela. Então, esses são os dois princípios que ele deduz que nos garantiria uma ação ética, tá? Qualquer dúvida, a gente me falem, porque eu acho que não tenho medo dessas coisas serem muito abstratas, mas são realmente... o Kant é um filósofo muito importante aí dentro da filosofia moderna.
Então, por favor, a gente pode dar uma revisada aí na monitoria, tá? Então, imperativos categóricos, agir de tal forma que sua ação poderia se tornar uma lei universal, ou seja, aquilo que você faz poderia ser feito para todo mundo, por todo mundo, sem colapsar o sistema, e agir sempre pensando no bem da humanidade, né? E dos indivíduos como um todo. Eita, gente, olha isso, eu deixei aqui, eu não arrumei o slide, tá um negócio em inglês aqui. That's a big number. Então vamos lá. O autor também nos traz a ideia de imperativos hipotéticos. Então tem os imperativos categóricos. Esses aqui eu coloquei também só no slide porque não são tão importantes assim. Também nos traz a ideia de imperativos hipotéticos, que se referem a regras para conquistar um fim, por exemplo. Se quiser ter credibilidade, cumpra suas promessas. Ou seja, esses imperativos estão relacionados a um fim, como ele coloca aqui. Então, se você quer alcançar tal objetivo, age dessa maneira. Se você quer perder peso, sei lá, faça exercício, faça uma dieta, enfim, coisas que estão relacionadas a uma finalidade, tá? E além disso, na sua busca por princípios racionais universais, o autor vai apontar alguns juízos da análise dos nossos gostos, o que nos traria um fundamento da estética, isso é, princípios que regulam o nosso gostar ou não gostar. Então, quando a gente fala, é bonito, é feio, o Kant ele tenta trazer princípios racionais, ou seja, universais, que diriam o que é uma coisa de bom gosto ou de mau gosto, tá? É complicado isso, né? Se a gente for pensar, for discutir, a gente pode falar sobre isso na monitoria também. Mas acho que uma questão central para o autor é essa questão do giro copernicano que ele fez, tá? Então, o giro copernicano de Kant, que é tirar a realidade, os objetos de conhecimento do centro e trazer a própria razão para o centro. Então, o que está inscrito, quais são as categorias que essa razão se organiza, porque ela não é limpa. Essa é a questão que ele criticava os empiristas, porque eles acreditavam que era uma folha em branco. Entende? Então, enquanto os racionalistas diziam que estava tudo já dentro da nossa cabeça, que a gente nascia com o conhecimento lá pronto, os empiristas diziam que era uma folha em branco, não tinha nada. As experiências, elas iam criando conhecimento na gente. O Kant, ele funde essas duas coisas. Ele vai dizer que não, tem categorias inatas na nossa cabeça que estruturam o conhecimento, que estruturam o mundo e a nossa relação com o mundo e as experiências que a gente tem a partir do mundo. Então, as experiências, elas geram conhecimento, mas não por si só. Elas são organizadas dentro da nossa estrutura racional. E a busca do Kant foi tentar entender qual é essa estrutura racional. Então, tanto no sentido da obtenção do conhecimento, tanto no sentido da ética, do que seria um comportamento ético que, a princípio, estaria inscrito também nessa racionalidade, e o que seriam esses gostos estéticos do gostar ou não gostar, que também estariam inscritos nessa racionalidade. Gente, é isso. Obrigado. Espero que a aula não tenha ficado muito grande, mas eu precisava falar dessas coisas para vocês, porque, como eu disse pela terceira vez, Kant é um filósofo muito importante para o vestibular, tá bom? Então, um beijo para vocês e a gente se vê daqui a pouco na monitoria. Gente, quase tive um treco, um ataque do coração aqui. Achei que não estava gravando. Enfim, mas está gravando. Beijo para vocês, até daqui a pouco.